Hoje eu vou responder todas as suas dúvidas sobre o picolinato de cromo, um dos suplementos mais questionados aqui no consultório e que tem várias dúvidas que hoje eu quero trazer as respostas. E para ficar mais didático aqui o vídeo, eu vou fazer ele em partes, fazendo as perguntas que os pacientes e até mesmo aqui no YouTube eu recebo e respondendo cada uma das questões. E no final eu vou dar a minha opinião sobre o picolinato de cromo. Será que vale a pena estar consumindo esse suplemento? Será que ele realmente emagrece? Será que ele realmente favorece a diminuição de gordura, principalmente gordura abdominal? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar de todos esses temas e dar a minha opinião no final. E se você não é inscrito por aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e educador físico e o objetivo desse canal é te trazer o máximo de conteúdo sobre nutrição, saúde e fitness. Então se você gosta de todo esse conteúdo e não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa um like nesse vídeo porque ajuda muito aqui o canal a crescer. Além disso, me segue nas minhas outras redes sociais, eu tenho TikTok, Kawaii, Instagram, todas as redes sociais vão estar na descrição aqui do vídeo. E pessoal, vamos entrar então de cabeça aqui nesse conteúdo que é o picolinato de cromo. Gera muitas dúvidas nos pacientes, até mesmo no pessoal que me segue aqui nas redes sociais. E hoje, como eu falei, eu quero trazer passo a passo, de uma maneira mais estruturada, todo o conhecimento que eu adquiri sobre o picolinato de cromo. Então, primeiramente, o que é o picolinato de cromo? Na verdade, o picolinato de cromo ou o cromo quelato são formas diferentes que o cromo se apresenta na natureza. O cromo é um mineral muito abundante na natureza, porém, muitas das vezes ele não é consumido da maneira correta na nossa alimentação. E aí que entra já a pergunta número 2. Quais são as fontes de cromo na alimentação? E as suas fontes são realmente um pouquinho exóticas, difíceis da gente consumir todos os dias. Principalmente porque as fontes principais de cromo é o fígado de boi, as ostras e o levedo de cerveja. O levedo de cerveja até a gente consegue suplementar, porém fígado de boi e ostra geralmente não estão diariamente no prato da população. Os grãos integrais também têm um pouco de quantidade de cromo, porém hoje em dia os alimentos industrializados estão cada vez sendo mais consumidos e, portanto, esses grãos integrais estão cada vez sendo menos consumidos na nossa alimentação. E é por isso que a suplementação ficou tão evidente, porque é difícil encontrar na alimentação e por isso existe a suplementação. E a suplementação ela é feita da forma de picolinato de cromo ou cromo quelato. Agora vamos entrar nos possíveis benefícios do picolinato de cromo. Aqui eu vou elencar os 4 principais benefícios que me perguntam e também que eu encontro aqui na internet o pessoal falando. Vamos, o primeiro e talvez o mais importante, que desencadeia todos os outros benefícios, é que o cromo ajuda na sensibilidade à insulina. Vamos entender o que é sensibilidade à insulina. O objetivo da insulina é facilitar a entrada de glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Se sua célula não está sensível à insulina, ou seja, a insulina não consegue realizar esse trabalho, a glicose fica na corrente sanguínea e não consegue entrar ali dentro da célula. E alguns estudos já mostram que o cromo auxilia nessa maior sensibilidade da insulina na célula, ou seja, ajudando a entrada de glicose para dentro da sua célula. Portanto, para as pessoas que têm diabetes tipo 2, que têm uma resistência à insulina, o cromo pode ajudar nessa situação. Agora, para a sensibilidade à insulina, o picolinato de cromo é um bom suplemento? Talvez, porque não vai existir nenhum suplemento milagroso sem alteração na dieta, sem alteração no estilo de vida, que vai te ajudar na sensibilidade à insulina. O ideal, eu vou falar mais para frente com mais profundidade, é fazer alguns exames específicos, vendo assim a necessidade ou não da suplementação. Porém, eu vou deixar para falar disso um pouco mais à frente aqui no vídeo. Já o segundo benefício que muitas das pessoas me perguntam é sobre a vontade de doce. E é exatamente esse benefício mais explorado pela indústria farmacêutica. O que acontece, pessoal, é que se o cromo ajuda na entrada de glicose para dentro da célula, ele ajudaria também numa maior saciedade e, portanto, em uma menor vontade de consumir doces. Ou seja, se você tem mais energia já dentro das suas células, você já vai estar mais saciado ao longo do dia.
E novamente, será que isso é realmente expressivo na prática clínica? E muitos estudos mostraram que não é tão expressivo. A minha opinião, é claro, vou dar aqui no final do vídeo sobre isso, mas realmente na prática clínica não há tanta evidência assim na vontade de consumir doce. O que a gente observa com a utilização do cromo é que realmente essa vontade de consumir doce, ela é atenuada. Conforme eu falei, você vai ter mais energia dentro da célula e assim a sua ansiedade, a compulsão por doces pode ser que atenue. Mas existem outras estratégias muito mais naturais, muito menos custosas para a gente ter essa vontade de doce diminuída. O terceiro benefício que mais me perguntam é sobre a redução do LDL. O LDL é a fração de colesterol ruim do nosso corpo e o LDL é o que gruda nas paredes dos vasos sanguíneos, inflamando e gerando complicações cardíacas. E muitas das vezes as pessoas perguntam se o cromo ajudaria na redução do LDL. Conforme eu falei, se o cromo ajuda na entrada de glicose da corrente sanguínea para a célula, ele possivelmente ajudaria também na redução de LDL, porque você ficaria mais saciado, teria menos glicose na corrente sanguínea, uma possível menor formação de glicose em gordura, e assim você consegue ter uma atenuação do LDL. Obviamente é um suplemento que necessita de dieta e também de práticas de atividade física para isso talvez acontecer. O quarto benefício é sobre a hipertrofia muscular. Será que o cromo ajudaria nessa questão? E também ele poderia ajudar sim na hipertrofia. Isso porque, como eu falei, o cromo ajudaria numa maior sensibilidade à insulina na célula. Assim, entra mais glicose na sua célula, você fica no estado mais anabólico e assim gerando um ambiente favorável ao aumento de massa muscular. Então sim, se o mecanismo do cromo funcionar com o aumento da sensibilidade à insulina, o processo de hipertrofia pode ficar facilitado, porque ele vai ajudar na entrada de energia dentro da célula muscular também. A próxima pergunta é como que eu sei se eu devo ou não suplementar cromo? Obviamente, você deve passar no médico e no nutricionista para que eles avaliem exames de sangue. E é aqui que eu gosto sempre de frisar. Se você vai fazer uma suplementação, principalmente de minerais, de vitaminas, você deve ter um exame de sangue prévio. Não adianta ficar se suplementando, sendo que o seu corpo nem precisa daquele mineral. Então, o primeiro passo é você procurar um profissional, fazer exames. Na verdade, são 3 exames. O primeiro exame é de insulina sérica, para ver se você tem bastante insulina sendo produzida. Em segundo, são os exames de Roma-IR, que mostra a resistência à insulina no seu corpo. E o terceiro exame, que é um dos principais, são os exames renais e hepáticos, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre toxicidade aqui no final do vídeo também. Então, fazendo esses 3 exames, você pode também estar complementando um quarto exame de sangue, que é a quantidade de cromo na corrente sanguínea. Porém, eu prefiro fazer esses 3 que são mais básicos para ver necessidade de cromo. Aí sim você vai decidir com o seu nutricionista, seu médico, se há necessidade de cromo. Sem esses exames, é um chute no escuro. Você não sabe se você precisa desse suplemento e está suplementando de qualquer maneira. E quais são as quantidades recomendadas em geral de cromo em suplemento? Geralmente de 50 a 200 microgramas de picolinato de cromo, ou como eu falei, de cromo quelato. Geralmente, quando faz essa suplementação, existe a suplementação junto com vitamina C, cerca de 500 miligramas de vitamina C também, porque a vitamina C ela auxilia na absorção do cromo pela barreira intestinal. Quais são os riscos da suplementação de cromo? Existe já na literatura científica bem demonstrado que o consumo excessivo de cromo pode levar a toxicidades, principalmente se você tem problemas renais e hepáticos, porque o cromo ele é muito fácil de eliminação no nosso corpo. Porém, se você tem algum tipo de doença hepática ou má função renal, você pode estar complicando essa eliminação, acumulando muito cromo na corrente sanguínea e aí tendo os riscos de toxicidade do cromo. Então, por isso que eu falei da importância dos exames de sangue. Faça um exame de sangue, veja se você não tem nenhum tipo de complicação, porque senão você pode estar consumindo mineral em altas quantidades, que pode te levar a ter várias complicações. Para gestantes também não é recomendado, justamente pelo alto teor de toxicidade que pode ocorrer. Então, para quem que eu recomendaria o picolinato de cromo? Óbvio que é muito individual essa suplementação,
Mas um dos casos que você pode estar utilizando o picolinato de cromo é se você já tem alguns exames mostrando que você tem uma resistência à insulina e você está adentrando numa reeducação alimentar. Assim você consegue otimizar a sensibilidade à insulina. Obviamente você vai comparando exame de sangue a exame de sangue, às vezes de 3 meses, 6 meses entre os exames. Assim você vê se o picolinato de cromo realmente está fazendo o papel de ajudar ali na sensibilidade à insulina. Porém, não é uma estratégia muito para iniciantes, porque se você está iniciando numa reeducação alimentar, a própria mudança de hábitos alimentares e de hábitos do dia a dia já vão melhorar na resistência à insulina, ajudando assim a captar mais glicose da corrente sanguínea. Porém, se você fez já dietas, está no treinamento e ainda assim está com alguma dificuldade nessa questão de resistência à insulina, pode ser que a suplementação ajude, mas obviamente você deve fazer exames junto com um profissional. Minha opinião como profissional e também pessoal, porque é muito difícil separar essas duas opiniões. Como profissional e pessoal, eu acho que é uma estratégia muito cara para ser colocada logo de início, ou mesmo uma estratégia viável para ser feita um tempo muito grande. O ideal é que você faça uma reeducação alimentar com dieta e com exercícios físicos e somente como eu falei, se o seu exame de sangue apontar para você fazer algum tipo de suplementação com picolinato de cromo, aí sim. Mas na prática clínica aqui, raramente eu utilizei esse suplemento, para falar que ultimamente eu nem uso esse suplemento como uma estratégia, porque para resistência à insulina eu acho que dieta e treinamento já vão bastar. Além disso, para emagrecimento também, isso vai ajudar muito ali na resistência à insulina. E para vontades de consumir doce, a minha principal estratégia é mudança no paladar. O que isso significa? É mudar o nosso paladar, mudar os nossos gostos em questão de alimentos. Então, o seu paladar está acostumado, vamos supor, com 10x de teor de doçura. Então, nós vamos consumindo alimentos mais amargos, azedo, para o nosso paladar ir desacostumando com esse teor de doce. E assim você habitualmente já procurar outros alimentos sem ser aqueles ricos em açúcar e muito doces. Porque se a gente ficar ali colocando um suplemento só para fingir que nós não temos vontade de doce, não vamos aprender nada e assim os seus hábitos vão ficar cada vez piores. E vamos pensar que esse suplemento ajude, entre aspas, a você ter menos vontade de consumir doce. Você acabou de ficar usando uma muleta. Assim que você parar de estar tomando esse suplemento, você vai voltar a consumir os doces. Então o ideal é que você faça uma reeducação de paladar junto com uma reeducação alimentar e de treinamentos, e assim ao longo do tempo você vai diminuindo a vontade de comer doce e a ansiedade também. Então eu acho que é uma estratégia de custo-benefício muito duvidável, que dificilmente é utilizado na prática, e acredito que seja muito específico essa suplementação. Portanto, tome muito cuidado com essas propagandas milagrosas de uma pílula mágica vai tirar a vontade de consumir doce ou vai fazer você emagrecer. Na minha opinião, como eu falei, o cromo tem o benefício sim, porém a gente consegue ele na alimentação algumas vezes e existe uma população muito específica para estar fazendo essa suplementação. Mas eu deixo a pergunta aqui, você já utilizou o picolinato de cromo? Você visava emagrecimento, aumento de massa muscular? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Além disso, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo, suplementação, alimentação saudável. A gente vai formando essa corrente aí de saúde que vai ajudando cada vez mais. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com muita saúde e vejo vocês aqui no próximo vídeo.